E deu meia-noite no arco do céu, e entre as estrelas que cintilavam, manto bordado de pontos de luz, pendente no alto de uma lua minguante, um Buda sentado observava o nada, e abaixo de si a impermanência de tudo, do vazio absoluto e eterno, exceto de um diminuto círculo luminoso pendente no espaço. Depois da lua flutuar em sua rota celestial, o círculo de luz agigantou-se, e brotando do nada, luzes surgiram. Suas cores de nenhum mundo, senão daquele que parecera criado pela vontade dos deuses ou de algum. Um Buda sentado sobre a lua minguante observou o vazio se preencher da vontade divina ou de algo além dela. Do círculo imenso de luz, antes estéril de tudo, flores brotaram em seu solo, todas as cores e matizes, formando jardins geométricos de uma lei matemática provinda de uma lógica divina. Naquele jardim de flores brilhantes, lagos se formaram, e neles plantas flutuavam como nenúfares, mas eram outras. E nos lagos, pedras brotaram das águas, emergindo para cima, e das pedras formaram-se cascatas, que tombavam de volta ao lago, vibrando sons musicais, além de qualquer música ouvida, e nenhum mundo além daquele. Acima do jardim divino, luzes crepusculares se iluminaram, tonalidades amarelo-violáceas, todas, por vezes, manchas azuladas, estabelecidas na alvorada do céu, transmutavam-se a cada instante. Mas o jardim deveria tornar cada recanto ainda mais do que era, burilado como fosse pintura, além do que os poetas maiores sonham. Que deuses aqueles plasmaram a paisagem, ou seria nenhum, efeito somente de um sonho poético? Não importa, o jardim lá estava, imaginário ou não era real, para quem pudesse vê-lo, mesmo que fossem deuses invisíveis, construindo paisagens etéreas para que outros o habitassem. Mas no arco do tempo infinito, ilusório ou não, tão logo o jardim fosse plasmado, seres imateriais tornar-se-iam parte da paisagem, habitantes ou adornos daquele jardim, possuidor de vida própria. Jardim ele mesmo, ser pensante sobre si, carramanchões cobertos de era, e sob eles bancos de alabastro, esculpidos, muitos, como flores fossem, jardim dentro do outros bancos porcelanados pintados com arabescos. Havia ventos calmos, flutuando o aroma de perfumes de todas as flores e também fragrâncias secretamente divinas, só conhecidas pelos seres invisíveis, os mais puros. Por vezes as brisas misturavam-se e novas fragrâncias fundiam-se infinitamente. As luzes no céu, sem nuvens, suas cores se transmutavam, e a todo instante no céu, os tons diferenciavam-se entre si. O jardim era pleno de pavões, e os cânticos de roxinóis formavam um hino ao belo. Havia pássaros de fogo formados pela ardência de fé dos sutras aos Budas, e seus sutilíssimos cantos só ouvidos pelos iluminados. Aguardando o jardim ser ocupado por estes ou aqueles para que fora criado, um a um, nos vários recantos, surgiram de algum lugar desconhecido aos mortais, Budas nas mais diferentes formas e distintas funções. Os Budas têm uma só natureza, mas quando Bodhisattvas, embora iluminados por amor aos seres, renunciam ao Nirvana e não se libertando da existência, sofrem por amor aos seres, agarrando-se a este plano pleno de sofrimento e desilusão. Os livros sagrados dizem que não mais sofrem, mas não falam toda a verdade. Os Bodhisattvas choram pelos outros e, por vezes,
Os jardins divinos são refúgios temporários destes Budas que não abriram a porta do Nirvana. E um a um preencheram o jardim plasmado para eles, em todos seus recantos, para que sua natureza búdica pudesse descansar do contato do sofrimento dos seres. Os Budas possuem formas de símbolos para que humanos visualizem as 3 joias do caminho. E sobre a relva do jardim, sentados sobre carramanchões, flutuando sobre lagos de pura água, ou sentindo a fragrância de flores cintilantes, muitos de todos surgiram. Aquele, sob o carramanchão sentado em posição de lótus, seu corpo seria todo ouro, não fosse o manto em laca azulada. Outro Buda de pé, observando as flores sorrirem, olhou atrás de si, vendo o quê? Ou negando-se a ver que coisa? Aquele de 8 braços, o Buda dos precipícios, sentado sobre um pavão de prata, consolava os monges hipócritas, habitantes do inferno, que cultuando o Buda num dia, praticavam magia negra noutro. E na beira de um lago, olhando os lótus amarelos, estava o Buda dos infernos, que com um báculo numa mão e uma cuia de bálsamo noutra, tentava demover os demônios da ilusão do ódio maldoso. E entre milhões de espíritos trevosos, por vezes, convencia somente a um. Na beira de uma cascata, coroado por uma aura vermelha, contemplando o tombar incessante d'água, o Buda do contínuo fluxo repousava sua mente das infinitas tentativas daqueles que, pedindo para não sofrer, cegos à realidade, como cobra mordendo o rabo, alimentavam suas causas. Entre muitos milhares de Budas, no Jardim da Cura, havia um Buda distante de todos, orando por todos os outros que lá estavam descansando de si mesmos, menos ele, o Buda da medicina, o Buda protetor dos Budas e de suas auras. Aos milhares os Budas lá estavam, mas não conversavam entre si, nutrindo-se no jardim de bálsamos para seus espíritos, pois convivendo entre seres, enganavam-se os que pensam estarem os bodhisattvas imunes ao sofrimento. Tinham piedade dos seres sofredores pela ignorância e ligados à impermanência. Mesmo iluminado, os bodhisattvas apegam-se em ajudar os seres presos em seus karmas do passado, presente e futuro. Assim, o Buda do lótus violáceo sofreu por um demônio que no inferno do fogo infinito, perseguido por aqueles mais fortes, fora condenado a carregar nas mãos bradas flamejantes para torturar homens que lá se purgavam do karma de serem magistrados, maus juízes no mundo humano. O Buda, apiedado do ser maligno, absorveu as brasas e a dor, em lugar do demônio exausto, ainda que as brasas fossem destinadas aos juízos dos homens, não raro, piores que os demônios. Até deles, o Buda do lótus violáceo tentou minimizar seus sofrimentos. Sim, os bodhisattvas piedosos sofrem pelos outros. São os grandes heróis espirituais, negando-se ao nirvana pelos seres. Só o nirvana liberta de tudo, estágio final, para além da piedade e da maldade, da existência e inexistência, onde não existe mais nada, nenhum tipo de consciência, ausência de qualquer forma, nenhum estado espiritual, além do fim de tudo. No mesmo instante da criação do jardim celestial, ao seu lado, dividido por um riacho, um bosque de sinistras árvores se criou, abrigando espíritos repulsos aos aromas dos Budas. Antítese, espaço um do outro. O jardim e o bosque sinistro serão um enigma do plano espiritual a ser desvendado. Mas tal fato se deu, e ao contrário do jardim, o bosque possuía árvores e arbustos retorcidos, como sentissem dor de um drama proveniente da flora, um efeito de causa indecifrável, mas estava lá, e os seres habitantes do bosque
eram antípodas dos Budas que refrescavam seus espíritos entre a flora celestial naquele jardim sagrado. Sentados em pequenos banquinhos, seria difícil classificá-los se eram seres ou objetos, pois só se avistava armaduras sentadas, paralisadas, como que assistindo o que se passava no jardim, sem que pudessem cruzar a linha que serpenteava o riacho, separando os dois espaços. As armaduras eram samurais, ou haviam sido, agora vazias de seus corpos. Só seus espíritos habitavam-nas ali, aprisionados naquelas armaduras de feroz e aterradora beleza. E tal como os Budas, se espalhavam no bosque sombrio, nos mais diferentes recantos, em pé ou sentados, mas paralisados. Na beira do riacho, que separavam dos Budas silenciosos, havia ao menos 100 armaduras, sentadas lado uma da outra. Armaduras esplendorosas. As mais aterradoras e ricas pertenciam aos senhores da guerra, os daimyos, das eternas batalhas de tantas que de suas mentes samurais desaparecera tudo. Algo que não fora somente a guerra seguida uma por outra num processo quase eterno. Seus espíritos coléricos desconheciam a paz, dentro ou fora de si. Mas ainda que o tempo seja ilusório, há muito estavam mortos. Estavam ali reunidos, aliados ou inimigos uns dos outros, todos ali sem razão aparente, despossuídos de seus corpos. Somente suas armaduras, abrigando suas consciências, suas memórias e espíritos. Alguns, sentados à frente, suas mentes, plenas de ferocidade, observavam a placidez do jardim, das 1000 delícias do espírito. Samurais que nunca as conheceram ou se deram conta que existissem. As armaduras não se mexiam, não existiam corpos que pudessem fazê-lo, mas estavam sentadas, em posição de comando e tensão, umas mais que outras, sentimentos diferentes e vontades diversas. Imóveis não podiam virar-se e observar a paisagem do bosque sinistro, mas por vezes viam que por detrás deles uma bruma espessa, de onde provinham sinistros ruídos e gargalhadas intimidadoras, surgiam de onde não podiam ver, somente imaginar, cada um de uma maneira. No bosque a paisagem emanava o sentimento de samurais. Inexistia a delícia dos perfumes, lagos ou cascatas na escuridão, pântanos por vezes, tempestades, caídas de nenhuma nuvem, do céu escuro, desprovido de cores. Também lá outras armaduras, menos requintadas, austeras, mas os sentimentos os mesmos. Agressividade de origem do medo. Não havia rouxinóis nem pavões, mas fantasmas por todos os lados, com temor uns dos outros, como se eles mesmos, cada um não fosse. As armaduras sofriam de medo e de ódio permanente. Suas espadas tão afiadas, ao cortar o ar, as duas camadas separadas, o ar custava a se juntar. Queriam gozar das delícias do jardim, mas estavam paralisados, armaduras estáticas. O elmo que protegia seu rosto, um chapéu arredondado, bordado em grosso pano, joias e ouro, com ornamento puro da arte, elmo coroado por um tatemono, em forma de lua minguante, puro ouro, e a negra máscara protetora do rosto sorria diabolicamente. Outras partes protetoras do peito, coxas e pernas, e também braços e mãos, mesclavam-se o mais fino artesanato, em joias e aço, provocando puro terror. Aquela outra armadura de daimyo era soturna por si própria, vermelha, como feita do puro sangue. Seu elmo de ferro e sua máscara, peça única, como fosse um abutre, de sinistro e enorme nariz, farejador de sangue. Seu dono, senhor de vários castelos, matara parente por parente, crianças recém-nascidas, inclusive alcançando enorme poder, e depois morrera picado enquanto dormia por uma simples aranha sorridente. Havia naquela armadura
com elmo compacto, sem adorno de joias, somente uma peça em puro aço, como se o rosto de seu dono fosse águia de olhos esbugalhados, adornando com círculos de penas, pronta a destruir sua presa, qualquer inimigo, sem piedade alguma. Seu dono, após as batalhas, impondo o terror na guerra, cortava ao meio, da cabeça aos pés, seus inimigos, dependurando no caminho os pedaços em árvores, e depois da luta, dormia tranquilamente o sono refrescante do puro horror. E também aquela com elmo, com imenso bigode azul, com dentes de aço devoradores, encimado por 2 chifres imensos e longa cabeleira branca. De que mundo ele saíra? Por vezes, até assustando os seres malignos, mas era a armadura de um daimyo que se divertia em seus banquetes, saboreando a carne humana e saquê. E eram todas e muitas as armaduras samurais entre o bosque sinistro e o jardim celestial. Mas existia aquele riacho sem peixes, d'água mais cristalina e pura, separando aqueles 2 espaços, unidos por uma antítese sintetizada naquele riacho, simbolizando talvez o curso da vida ou da morte. Quem saberá, num mundo plasmado por seres invisíveis, os reais significados de seres de raciocínio além? Em dado instante, descendo o curso do riacho, caminhavam 2 meninos conversando alegremente, despreocupados de tudo. 2 crianças japonesas mortas em uniforme militar. Haviam jogado seus aviões sobre um navio como fosse um divertimento, e trajados de pilotos kamikazes passaram entre o bosque e o jardim, indiferentes ao que lá estava, seguindo apenas o curso do riacho. Em sentido contrário a eles, vinha um homem uniformizado, não pertencente a nenhum exército, senão aquele que ele mesmo criara, inventando um final espetacular, a sua vida rumo à morte. Um poeta, Yukio Mishima, o ser de 1000 máscaras em vida, caminhante entre abismos, na morte entre o bosque e o jardim. Na guerra, deveria ser um jovem kamikaze, que não fora por medo, e no auge da fama literária, resolveu ser o último kamikaze, cometendo seppuku. E quando a cabeça rolou degolada, libertando-se da vida, uma paz que nunca possuíra tomou conta de seu espírito. E quando encontrou os 2 meninos kamikazes, sentindo-se com os garotos como colegas do holocausto, e na margem do riacho, de repente, a paisagem, à sua volta, começou a anoitecer, e viu que o bosque sinistro, onde se concentrava a fornalha dos sofrimentos, milhares de vagalumes avermelhados surgiram no céu, e como estrelas tremeluzentes, os vagalumes cintilaram, e deles, como se chorassem, pingou uma chuva de sangue, como limpasse todas as mágoas, e depois só silêncio. Tudo começou a desaparecer, como fosse um sonho poético. Primeiro os Budas se foram, também as armaduras, os lagos, as flores, os fantasmas e a névoa do bosque. Tudo sumiu, sobrando apenas um círculo de luz. E sorridentes, Yukio Mishima e os 2 garotos, no centro do círculo, transformaram-se em flores e, ao final, também se esvaneceram.